Se tem um personagem em Smiley Friends que desperta muitas perguntas, esse é o Alan. Um personagem sério, que a gente ainda não faz a mínima ideia do que faz na empresa, e que também possui um longo histórico, digamos, colorido. E no vídeo de hoje, a gente vai mergulhar fundo no universo peculiar de Smiley Friends e conhecer mais sobre o Alan, o personagem vermelhinho que aguenta calado muita coisa por trás. Mas antes, não esquece de deixar o like para dar aquela fortalecida e também confere se você está inscrito aí no canal para não perder nenhuma loucura de Smiley Friends. Apesar de não sabermos qual exatamente é a função do Alan na Smiley Friends, de acordo com o 8º episódio da 3ª temporada, ele mexe muito com papéis e e-mails. E lá no 5º episódio dessa 3ª temporada, quando os personagens saíram de férias, nós pudemos ver o Alan trabalhando e tentando preencher um seguro. Além do que, nós já vimos ele preocupado com a organização e o estoque da empresa. Então, uma coisa é certa, enquanto o Charlie e o Pin fazem o trabalho braçal, o Alan cuida de alguma parte da administração da Smiley Friends, embora não dê para afirmar com certeza absoluta o que exatamente ele faz. Ele pode ser um contador, um gerente, um supervisor ou até mesmo cuidar do estoque, já que a gente viu ele se metendo em muita confusão só para conseguir clipes de papel. Mas o fato é que, em comparação com os outros funcionários da empresa, Alan costuma ser mais fechado, fazendo o papel do cara sério no meio das confusões criadas pelo Charlie, pelo Pin ou até mesmo pelo malucão do chefe. No entanto, mesmo sendo mais sério, Alan também acaba fazendo besteira e criando suas próprias confusões, tipo lá no primeiro episódio da série, quando ele tentou descobrir quem tinha roubado seu queijo e acabou se envolvendo em uma treta muito doida com uma infestação de Bubbles, que são esses bichinhos roxos aí que simplesmente crucificaram ele. Eu só queria o meu queijo! Ou também podemos ir lá pro 3º episódio da 2ª temporada, onde o Alan saiu para comprar clipes de papel e se meteu em uma jornada bastante maluca e perigosa que quase custou a sua vida, já que ele acabou no meio de uma perseguição de helicóptero, sofreu um acidente, brigou com fantasmas e esqueletos, foi comido por um monstro marinho, terminou perdido em uma ilha deserta e ainda foi ameaçado pelo proprietário do apartamento que ele morava, que tinha sido a grande mente por trás de toda a loucura que aconteceu com ele nesse episódio. Ou seja, mesmo sendo sério, Alan se envolve em todo tipo de loucura apenas por trabalhar na Smiley Friends. Mas apesar de todas as dificuldades, o Alan aparenta ser muito responsável com o que ele faz e dá sempre o seu melhor para cumprir sua função na empresa, seja lá qual ela for. Pouco se sabe da vida particular do Alan, mas aparentemente ele está em um relacionamento, que eu vou falar daqui a pouco, e no 8º episódio da 3ª temporada nós conhecemos o pai dele, que é exatamente igual ao Alan, só que com cabelo e barba. Além do que, esses dois aí têm um relacionamento bastante estranho, porque olha só como que o pai dá comida pro filho, bem estranho. E por falar nessa 3ª temporada, eu vi muita gente por aí comentando que eles tinham aviadado o Alan. Não, pera, vai ter gente querendo me cancelar por falar isso. Eles ativaram o modo arco-íris do Alan. Acho que assim não vai ter problema. Mas vamos listar rapidamente aqui as coisas coloridas que o Alan fez nessa nova temporada. No 3º episódio, ele mostrou ser o maior degustador de trolhas da série. Eu achei uma delícia. Como é que é? Eu achei o pinto dele uma delícia. Alan, se controla, se controla. E como se isso não fosse o bastante, no 5º episódio, além de rolar um clima meio romântico entre o Alan e o chefe, ainda tivemos uma cena pra lá de suspeita e extremamente sugestiva, com o vermelhinho lambendo migalhas de biscoito do peitoral do chefe. E obviamente que eu não vou mostrar isso aí pra não ter problemas. Talvez não dê nada com essa cena aí, mas é melhor não arriscar, né? Porque o negócio aqui foi muito bizarro. E no 6º episódio, o Alan, super animado, se vestiu de garota mágica e foi para um evento de anime. E durante esse evento, ele acabou roubando o coração de um gordão nerdão que simplesmente queria coisar com ele. E aparentemente o Alan não queria, né? Pelo menos não com ele.
vocês viram, foram cenas que claramente mostram o lado mais colorido do Alan. Mas e se eu te disser que essa terceira temporada não mudou absolutamente nada no comportamento do personagem? Ele sempre foi da turma colorida e muitos apenas não perceberam. E isso se deve ao fato de que nas 2 primeiras temporadas o Alan teve pouquíssimos episódios de destaque, já que a grande maioria foi totalmente focada no Charlie e no Penn. Porém, nos poucos episódios que ele conseguiu ter algum destaque, a gente teve alguns indícios de que ele não era tão hétero assim. Não eram coisas tão explícitas assim. Só que se a gente juntar com as coisas mais explícitas que aconteceram nessa terceira temporada, tudo fica mais claro e evidente. Já de cara no primeiro episódio, olha aí pra vocês verem, na primeira cena que o Alan aparece na série, ele já tava de 4 empinando o popozão. Tá, aqui eu posso ter forçado um pouco a barra, já que ele só estava procurando o queijo dele. Mas no final desse episódio, aí sim a gente teve uma cena muito suspeita. Porque depois que o Charlie dá um abraço no Alan, o vermelhinho dá aquela olhada na peça e sem aguentar bota a boca no nariz dele. E pode ter gente aí falando que essa cena não tem nada demais. Só que deixa eu te contar um negócio. Não é muito hétero da parte de um cara ficar chupando alguma parte do corpo do amigo. Se por um acaso você fizer isso, tá aberto a diversas interpretações. Mas a prova mais clara da sexualidade do Alan apareceu lá na segunda temporada, onde ele ganhou o seu próprio episódio. No caso, o terceiro episódio, onde finalmente conseguimos ver um pouco mais do dia a dia e da vida pessoal dele. E logo de cara, nós vemos que ele estava namorando, ou era casado, ou ficante, ou alguma coisa do tipo. O ponto é que o Alan claramente passou uma noite bem romântica com essa pessoa aí, que tá de costas e tem uma aparência bastante neutra. Pode ser tanto homem quanto mulher. Mas eu vou te mostrar aqui que, ao que tudo indica, isso aí é um cara. E chegamos a essa conclusão simplesmente pela posição do lençol no corpo dele, já que culturalmente, por instinto, homens cobrem só a região da virilha, enquanto as mulheres fazem aquele combo de proteção de peito e cintura. Então, como o lençol só tá ali na parte de baixo, deixando o peito livre, leve e solto, pode apostar que isso aí é um cara. Ai, Alan, a noite passada foi incrível. Evidenciando assim que o Alan sempre foi gay. Muita gente pode só não ter percebido isso, porque, como eu disse, nas primeiras temporadas ele não teve tanto destaque assim. E essas coisas aí também meio que ficaram nas entrelinhas. E agora, como o Alan ganhou mais destaque nessa terceira temporada, as coisas acabaram ficando mais claras sobre ele. O que, na minha opinião, não atrapalha em nada a série ou o desenvolvimento do personagem, já que não é nada de forçado e até dá um pouco mais de profundidade pro personagem, o que também gera mais piadas e momentos engraçados pra gente. Mas me conta aí, você já tinha conseguido perceber esse lado mais coloridinho do Alan antes, ou foi só nessa terceira temporada que você se deu conta disso? Eu confesso que fui meio lerdão aqui e só percebi isso nessa terceira temporada, já que aquele episódio lá do Homem Toupeira não deixa margem pra erro e o episódio de férias só confirma o que já estava confirmado. E esse pessoal é o Alan, um personagem sério, profundo, que engole muita coisa calado e que aguenta sorrindo o que muitos não aguentam chorando. E agora me diz aí, qual o próximo personagem de Smiling Friends você quer ver um vídeo inteiramente dedicado a ele? Deixa aí nos comentários que o mais votado vai ganhar um vídeo. E se tiver gostado do vídeo, dá uma olhada nesse outro aqui, onde eu falo sobre o episódio onde a gente descobre o maior problema da Smiling Friends. Corre lá pra ver que tá bem insano.